Olá, pessoal! Esse é o canal que você estava esperando, Vegetariano com Ciência. 14% da população brasileira se declaram vegetariano. Isso representa 30 milhões de pessoas. Existem muitos motivos para essa posição. Aqui neste canal, a gente vai ficar de olho no motivo saúde. Fique com a gente. Bom, o que é ser vegetariano? Indivíduos que excluem da sua alimentação carnes vermelhas, brancas, todo tipo de pescado, usando ou não produtos como leite, derivados, ovos ou mel. Esses são os vegetarianos. Tipos de vegetarianos. Nós temos o ovo-lacto vegetariano, que é aquele que excluiu as carnes em geral e consomem leite, derivados e ovos, além, é lógico, de todos os vegetais. Temos o ovo vegetariano, que excluiu os laticínios. Temos o lacto vegetariano, que excluiu os ovos. E o vegetariano estrito, que excluiu todos os tipos de alimentos de origem animal. Entre eles estão também os veganos. Porém, os veganos, eles não consomem nenhum tipo de produto que tenha sido usado algum animal. Várias organizações internacionais de renome como a American Heart Association, a FDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, aqui de Health, o College of Family and Consumer Science e a Associação Dietética Americana, que é a maior associação de nutricionistas dos Estados Unidos. Todos esses departamentos, eles têm um parecer favorável ao vegetarianismo. E eles estão afirmando, inclusive, que os profissionais de nutrição têm o dever de incentivar aqueles que expressam intenção de se tornarem vegetarianos. Bom, aqui tem um site que eu vou deixar aí também abaixo do vídeo para que vocês possam acessar o Guia Alimentar da Sociedade Vegetariana Brasileira, tá ok? E aí vocês podem ler todas essas informações que eu estou dando aqui até agora. E a ciência, ela apoia o vegetarianismo? Bom, segundo aquela associação, a maior associação de nutricionistas que eu citei ainda há pouco, essa associação endossa que as dietas vegetarianas, incluindo veganas, bem planejadas, ou seja, como todas as dietas, devem ser. Elas promovem crescimento e desenvolvimento adequados e podem ser adotadas em todos os ciclos da vida, na gestação, infância, terceira idade, lactação, e também pode ser adotada até por atletas. Tá? Então, a ciência tem apoiado o vegetarianismo. A revista Lancet Oncology, que é uma revista sobre medicina, ela é publicada semanalmente, é uma das mais antigas e conhecidas revistas médicas do mundo e descrita também como uma das mais prestigiadas. Nessa revista, em outubro, foi publicado que 22 cientistas de 10 países diferentes se reuniram na Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer. Essa reunião foi na França. E eles se reuniram lá para avaliar a carcinogenicidade do consumo de carne vermelha e também da carne processada. Essas avaliações elas foram publicadas no volume 114 das monografias da Agência Internacional de Pesquisa sobre Câncer. Muito bem. Aqui está o link do INCA, que é do governo federal, e colocando a classificação das carnes processadas segundo a Organização Mundial da Saúde. Então, lá, esse site aí, que você vai poder estar pesquisando também, lendo tudo em português, sobre a classificação das carnes processadas como cancerígena.
Bom, este é um livro que quase todos os nutricionistas, né, consultam. É um livro de 2 volumes. O primeiro volume tem aproximadamente 1000 páginas, o segundo 2000 páginas. Ele foi escrito por aproximadamente 40 colaboradores, PhDs em medicina e outros na área de saúde. E esse livro, Tratado de Nutrição Moderna na Saúde e na Doença, ele traz um capítulo dedicado ao vegetarianismo, né? E lá nesse capítulo fala sobre as implicações de saúde na prática dietética vegetariana. E eles dizem que a associação de dietas vegetarianas com risco mais baixo de várias doenças crônicas, isso está bem documentado. E vários estudos investigando essas relações foram revistos, né? Esse livro ele apoia também o vegetarianismo. Bom, e a escola de Harvard, que o pessoal tanto acha muito conceituada realmente, né? E o pessoal dá muito crédito. Então vamos até ela através desse link. A Escola Médica de Harvard, aí tem esse site onde publica, né, os estudos. E aqui fala sobre tornar-se vegetariano. Você pode ler, ela é em inglês, porém você pode selecionar e colocar no Google Translate. E eu trouxe aqui algumas partes já traduzidas que falam sobre o que está escrito, uma publicação sobre vegetarianismo. Diz lá no site da Escola de Harvard que tradicionalmente as pesquisas, né, sobre vegetarianismo concentravam-se principalmente em possíveis deficiências nutricionais. Era sempre assim, as pesquisas estavam sempre investigando sobre deficiência nutricional do vegetariano. Mas nos últimos tempos, né, o pêndulo mudou para o outro lado. Por quê? Porque os estudos estão confirmando os benefícios para a saúde de comer sem carne. Atualmente, a alimentação baseada em vegetais é reconhecida não apenas como nutricionalmente suficiente, mas também como uma maneira de reduzir o risco de muitas doenças crônicas. Muito interessante. Você deve ir até esse site, ler e traduzir também. Bom, agora eu quero falar para vocês sobre algo muito interessante, muito interessante. Ellen Goldwhite, uma senhora que foi uma escritora cristã norte-americana, uma das escritoras mais traduzidas da história da literatura mundial. Ela escreveu muito sobre nutrição e vegetarianismo, principalmente. Muito, 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 muito. E deu muitos conselhos. Tanto é que ela tem um livro chamado Conselhos sobre Regime Alimentar. Mas nessa época aqui, nos anos de 1800. Bom, por que eu coloquei aqui como interessante? Pedro Escudeiro, em 1937, ele é um médico argentino, foi um médico argentino. Foi nessa época, 1937, que ele foi introduzir o estudo da nutrição como ciência, né, nas escolas de medicina. E ele divulgou as 4 leis da alimentação. Interessante você observar as datas. Essa senhora já havia morrido nessa data. E muito antes dele, ela já tinha falado todas essas leis sobre a alimentação de Pedro Escudeiro, né? Aqui no livro dela, Conselhos sobre Regime Alimentar, eu peguei algumas declarações onde ela fala assim: grande cuidado precisa tomar-se ao fazer-se a mudança do alimento carne para o regime vegetariano, de prover-se à mesa de alimentos sabiamente preparados. Isso aqui era uma preocupação e que existe até hoje, essa preocupação do vegetariano saber combinar os alimentos, né, e trazer à mesa todo tipo de alimento que pudesse ter todos os nutrientes que são necessários à vida. Outra coisa, ela fala sobre a reforma dietética, ela deve ser progressiva. À medida que as doenças aumentam nos animais, o emprego de leite e ovos se tornará cada vez menos livre de perigos. Em alguns vídeos aí para frente, eu vou postar só sobre toxicologia de alimento. Vou falar sobre leite, ovos, como é que eles estão na atualidade, segundo as publicações
né, que a gente tem no meio científico. E ela fala também que deve-se fazer um esforço para substituir com outras coisas que sejam saudáveis e pouco dispendiosas. Eu acho interessantíssimo esse conselho que ela dá, porque as pessoas, em geral, pensam que se tornar vegetariano é para gente que tem muita condição financeira, que tem para ter acesso a alimentos naturais, e isso não é verdade, tá ok? Nós vamos ver tudo isso aqui. Bom, aqui está um site onde você pode baixar gratuitamente esse livro, Conselho sobre Regime Alimentar, em PDF, e pode lê-lo na íntegra. Então, as leis de Pedro Escudeiro, que eu falei, que introduziu a ciência da nutrição em 1937, ele fala sobre a lei da quantidade, que corresponde ao total de calorias e de nutrientes consumidos. A quantidade de alimento deve suprir as necessidades do indivíduo. Dessa forma, deve-se atentar para excessos e restrições, pois ambas as situações são prejudiciais ao organismo. E isso é uma coisa realmente individual. Se a pessoa precisa de mais caloria que a outra, isso está de acordo com a maneira como ela leva a vida. Se ela faz exercício físico, ela precisa de mais caloria do que o outro que não faz, que é sedentário, que é uma coisa ruim, né? E isso realmente, a quantidade é individual, mas essa quantidade não pode ter excessos, né? E nem restrições. Ele fala da lei também da qualidade, refere-se aos nutrientes necessários aos indivíduos. Uma alimentação completa inclui todos os nutrientes para a formação e manutenção do organismo. As refeições devem ser variadas, contemplando todos os grupos de nutrientes para o bom funcionamento do corpo. Isso é a qualidade do que a gente come, né? É a segunda lei do Pedro Escudeiro. A terceira fala da harmonia, que é a distribuição e proporcionalidade entre os nutrientes, resultando no equilíbrio, ou para que o nosso organismo consiga aproveitar os nutrientes, estes devem se encontrar em proporções adequadas nas refeições, uma vez que as substâncias não agem sozinhas, e sim em conjunto. Nós vamos estar falando principalmente disso aqui no próximo vídeo, onde a gente vai combinar 2 alimentos principais para obter uma proteína de alto valor biológico. Aguarde, que é o próximo vídeo. E, por fim, a lei da adequação. A alimentação deve se adequar às necessidades do organismo de cada indivíduo, às especificidades de quem está consumindo. Por exemplo, os ciclos da vida, na infância, na adolescência, na fase adulta, no idoso. Também essa alimentação ela deve se adequar ao estado fisiológico, a gestação, lactação, né? O estado de saúde, por exemplo, se uma pessoa está doente, né? Toda a nutrição dela deve estar adequada a esse momento da vida, né? Os hábitos alimentares também. Se a pessoa está com alguma deficiência de nutriente, a nutrição dela tem que ser adequada a esse momento, né? E as condições socioeconômicas e culturais, né? Que é o acesso aos alimentos. Tudo isso são fatores que devem ser considerados, pois resultam em diferentes necessidades nutricionais. Bom, combinar os alimentos para obter uma proteína de alto valor biológico, esse é o tema do nosso próximo vídeo. Você não deve perder. Eu quero te pedir uma coisa. Se esse vídeo te serviu de alguma forma, eu peço que você dê o seu like, que é uma maneira de você dizer para mim que começou a gostar. Queria também que você se inscrevesse e ativasse o sininho, que aí toda vez que eu postar um vídeo, você vai ser notificada. E compartilhar também com seus amigos, tá ok? Muito obrigada por assistir ele até o final. Fica com Deus.